Essa pregação fazendo uma oração muito poderosa. Dia 13 de janeiro de 1864, Nossa Senhora apareceu a um padre chamado Luiz Eduardo lá na França e deixou para ele essa oração. Ele viu como que um flash e ele viu Lúcifer e uma grande quantidade de demônios sendo soltos do inferno para causar grande confusão na terra. Então Nossa Senhora ela deixou essa oração para ele e falou que quem fizesse essa oração, ela prometia mandar os anjos e os arcanjos para combater os poderes do inferno. E eu já queria fazer essa oração também, para que se tiver algum espírito maligno nos ares, nessas paredes, espírito do sono, que ele vai embora em nome de Jesus. O espírito de bocejo, de espreguiçamento, de distração. E essa oração ela é a seguinte: Augusta Rainha do Céu, soberana e mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós os pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus, ó Mãe de bondade e ternura? Vós sereis sempre nosso amor e nossa esperança. Ó Mãe Divina, enviai vossos santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Nessa hora Nossa Senhora acaba de mandar uma legião de anjos para esse lugar. Se você acredita, pode bater palma para ela. Meu nome é Diogo Salomão Machado, tenho 32 anos de idade, mas eu só tenho quase 9 anos de vida, porque foi dia 25, 26, 27 de setembro de 2015, aqui nesse salão, que Deus transformou a minha vida, e eu nunca mais fui o mesmo. O tema de hoje é eleitos, somos eleitos do Senhor. Então aquele menino de 23 anos, nesses dias, que vivia no mundo, que buscava os sonhos no mundo, que buscava os prazeres do mundo, que até servia a Deus, mas não conhecia,
Aquele menino que era inelegível. Eu não poderia ser eleito. E quantas vezes nós pensamos isso, a gente não pode ser eleito, mas hoje Deus vem nos falar, eu venho te falar que você é um eleito do Senhor. E o Senhor me incomodava, pregação difícil de preparar. Eu acho que eu não me sentia eleito do Senhor. Porque o que é ser eleito? Ser eleito é ser escolhido. Ser eleito é se sentir amado. E um sentimento difícil de preparar essa pregação hoje o dia todo. O dia todo era como se você e eu não sentíssemos amados por Deus. Porque eleito é alguém, é um filho de Deus. E a promessa desse filho eleito é o céu. Então era como que nós não acreditamos direito no céu. Era como que se eu não espero o céu. Era como que eu sentisse que Deus não me ama de verdade. E o Senhor colocava isso no meu coração. Às vezes nós servimos a Deus, mas nós não nos sentimos eleitos de verdade. Muitas vezes nós sentimos vazio, sentimos a falta de Deus. E essas coisas doem nosso coração. Às vezes a gente fica até querendo buscar no mundo algumas coisas para nos preencher o amor de alguém, a nossa carência vai nos matando. E hoje o Senhor queria confirmar no nosso coração que nós somos um povo eleito. E vamos fazer um teste? Se você acha que você se sente eleito e amado, quantas vezes você tem pensado no céu? Porque se nós somos filhos eleitos, a nossa herança é o céu e nós deveríamos pensar o tempo todo um dia estar chegando no céu. Qual que é o objetivo nosso de estar aqui? Sexta-feira, já vai ficando de madrugada. Por que estamos aqui? Eu queria te perguntar. Por que você está aqui? Você tem um objetivo? A palavra de Deus fala que, o Paulo fala, a minha meta é o céu. Eu nem olho para trás, eu miro no céu e eu vou. E às vezes nós estamos sem objetivo. Se você não tem um objetivo, uma visão, se você não olha para o céu e deseja, se você não começa a olhar os seus defeitos e se conhecer, nossa, como eu sou orgulhoso, nossa, como eu gosto de falar das pessoas e julgar as pessoas. Se você não começa a olhar para esses defeitos e combatê-los, é porque você não quer o céu. Porque quando a gente deseja o céu, a gente sabe que a gente é eleito, a gente começa a aproximar de Deus e uma intimidade vai gerando com Deus no nosso coração e Ele começa a falar para a gente assim: meu filho amado, você está sendo muito orgulhoso, você está falando mal daquela pessoa, você está com ciúme daquela pessoa. Aí o Senhor começa a falar isso pra gente, isso dói no nosso coração, por isso que às vezes a gente tampa os ouvidos para não ouvir a voz de Deus. Aí quando o Senhor ele está nos educando, porque um pai, ele educa um filho. O pai ele precisa educar um filho e corrigir. A palavra de Deus fala que o Senhor ele corrige os que ele ama. E quantas vezes a gente somos crianças birrentas, bate o pé no chão querendo as coisas, igual o meu filho. Pequenininho, eu sou casado. Amanhã segunda-feira agora faz 6 anos. Sou casado com a Zaira. É uma alegria muito grande. Eu já tenho 3 filhos. Matias, de 5 anos. O Davi, de 2 anos e 8 meses. E a Maria Clara, a princesinha, de 1 ano e 4 meses. E eu tenho aprendido tanto com os meus filhos. Eu tenho aprendido tanto. Coisas que durante anos servindo a Deus eu não tinha aprendido. Um amor de pai é muito importante. Você sabia que a gente não... Muitas vezes nós na igreja, nós falamos de Deus, nos sentimos, falamos que somos amados e choramos, mas no fundo nós somos carentes. A gente não se sente eleito e amado. Uma prova disso é que a gente fica brigando entre nós. A gente fica causando confusão, fica querendo eleger pessoas. Eu não posso me eleger. Quem me elege é Deus. Eu não posso ficar decidindo as pessoas, elegendo pessoas, porque é Deus que me elege.
Então, às vezes, a gente fica com essas carências porque nós não nos sentimos amados de verdade. E o Senhor hoje, Ele quer que a gente saia daqui no sentido, o que é ser um filho amado de Deus, eleito de Deus? É profundo o que o Senhor quer fazer. Ele mexeu comigo nisso. E eu sentia um sentimento de algumas pessoas aqui, um sentimento às vezes de dúvida, de vazio, de não entender. O Deus Ele me abandonou, parece que Deus não fala comigo, parece que eu não sei para onde eu vou, parece que eu estou no automático. Era o que o Senhor colocava no meu coração, por isso que foi muito difícil eu entender. Eu nem sei o que Deus quer até agora. É difícil de compreender porque é o que está no nosso coração. É um sentimento complicado. E olha que lindo, a leitura de hoje, o padre foi sensacional. A leitura de hoje é a vocação de Mateus, ou Levi. Jesus passou e viu ele sentado. Essa palavra viu é a mesma que se usa em Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva, e ele viu que era muito bom. Eu queria te falar que Jesus, ele te viu sentado, e ele viu que você era muito bom. E a mesma palavra bom do original, ela significa belo. Então Jesus, ele te viu sentado e viu que você era muito bom e muito belo. Se você não sabia disso, e sentado significa prostrado, do original grego, prostrado. Mateus estava prostrado, sentado naquela coletoria. E às vezes hoje você está prostrado em alguma situação. Às vezes você está sentado, prostrado, alguma dificuldade você tem vivido. Só que quando Jesus olhou e viu ele chamou. E o que Mateus fez? Se levantou. E a palavra levantada original significa ressuscitar. Aquele homem, naquela hora que ele levantou daquela cadeira, ele levantou um novo homem. Um povo de Deus, que às vezes ele antes não era, mas agora ele é. E eu queria te falar que você e eu, quando levantar dessa cadeira aqui, nós vamos levantar ressuscitando para um novo homem. Que nós precisamos nos renovar. Nós estamos na Naiote. Eu lembrei isso agora, Teve um homem eleito de Deus chamado Davi. Ele foi eleito de Deus, escolhido por Deus. Só que teve uns inimigos que queriam matá-lo, destruir com ele. Então ele foi fugindo, e um dia ele chegou num lugar chamado Naiote. Esse lugar chamado Naiote, na Bíblia, os profetas e o povo que chegava, eles ficavam em êxtase espiritual, oravam em línguas, era uma coisa extraordinária, era um arrebatamento espiritual. Então Davi, ele foi para lá. Aí os exércitos que foram enviados, depois o seu inimigo, Saul, eles foram atrás de Davi, mas na hora que eles chegavam na Naiote, eles também eram arrebatados no espírito. Eu queria te falar que se você está aqui hoje, Jesus te viu aqui, se você está aqui hoje na Naiote, o inimigo não pode te tocar. Você precisa estar na presença de Deus. E o Senhor mexeu comigo também em relação a isso. Quantas vezes nós somos teimosos, cabeça dura, e esses sentimentos que começam a entrar no nosso coração vai nos afastando devagarzinho. Aí vai nos afastando da presença de Deus e de repente a gente se torna presa fácil e o inimigo nos pega. E nós estamos aqui também orando pelo Brasil. Uma das intenções para essa vigília é isso, é orar pelo Brasil. Nós precisamos ser um grupo de pessoas unidos. Porque se nós somos unidos, nós podemos rezar pela união de pessoas. Nós temos que ser um grupo de pessoas amáveis, porque se nós formos amáveis entre nós poderemos orar pelo amor. Nós temos que ser um grupo de pessoas que são amigas, que perdoam, porque se aqui tem o perdão, nós podemos orar para que as pessoas se perdoem. Isso é muito importante. O inimigo muitas vezes ele entra por muitas brechas
e vai corroendo, e vai desgastando. E nós temos que tomar cuidado com isso. É essas coisas que fazem esse sentimento de não ser amado por Deus, de não se sentir eleito. Então Jesus, ele viu a gente sentado e viu que era bom. E ele nos chama hoje novamente para nos renovar nele. Não é fácil ser eleito de madrugada, né? Manter animado, acordado, na vigília. Às vezes a gente desanima, a gente não vem, mas um povo eleito não pode perder uma missa igual essa sexta-feira, porque é a primeira sexta-feira do mês. Eu não sei se você sabe, ela é em reparação ao Sagrado Coração de Jesus. E se você participa de 9 primeiras sextas-feiras, se você confessa e oferece em reparação ao Sagrado Coração de Jesus, que a gente machuca muito, se eu vou na missa e ofereço a comunhão em reparação ao Sagrado Coração de Jesus, quando passa 9 primeiras sexta-feira, a promessa é que você não vai para o inferno. E eu acho que você nunca fez essa devoção. Então o povo eleito, ele precisa conhecer as coisas. Como que eu vou perder uma missa dessa na primeira sexta-feira então? Eu não posso perder uma vigília orando pelo Brasil. Um povo eleito, ele tem que amar as pessoas. A gente olha a situação que hoje vive as pessoas em volta de nós, vive o país, a gente chora. A gente deveria sentir uma dor no nosso coração. Às vezes a gente não sente dor no nosso coração, a gente vê as pessoas afastando, talvez se perdendo, e a gente fica com um sentimento assim: eu avisei, não avisei? Eu avisei que isso ia acontecer, eu avisei, não me ouviu? Então às vezes nós falamos dessa forma. É como se a gente prevesse a queda de alguém, aquele irmão lá daquele jeito, loguinho ele vai sair, ele vai cair. Aí quando ele cai, eu sabia, não sabia? Eu falei para vocês, não falei? Mas se a gente prever a queda do irmão, a gente deveria... Ele nem iria cair, porque a gente ia segurar os braços dele e nem ia acontecer dele cair. Então, ser eleito de Deus talvez seja isso. Talvez seja segurar os braços do nosso irmão. Eu vou ler uma palavra aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Se você quiser abrir a sua palavra, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. No finalzinho da Bíblia. 1 Pedro capítulo 2. Amém? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Lá vai dizer o seguinte: vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou à sua luz maravilhosa. Vós que outrora não éreis seu povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que outrora não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Palavra do Senhor. Olha isso, o Senhor confirmando aqui que nós somos um povo eleito, uma nação santa escolhida. Nós vamos ver que isso vem desde Abraão, que Deus falou para ele: vai para a terra que eu te mostrar. E hoje isso segue, hoje na Igreja Católica, hoje na Renovação, na comunidade Naiote. Somos um povo escolhido. Mas por que nós somos escolhidos? Prepara, olha o que fala aqui. Um povo adquirido para Deus, a fim de que
aqui está a chave, ó. A fim de que publiqueis as virtudes daquele que te tirou da treva para a luz. Por que eu sou eleito, então? Essa palavra é muito profunda e muito dura, porque eu preciso publicar as virtudes de Deus. O que isso significa? Aqui fala que eu venho, antes eu não era um povo de Deus, de repente eu venho, Deus me toca, eu começo a buscar, eu percebo que eu sou um povo de Deus. Aí Deus fala assim, agora você precisa publicar as minhas virtudes. Aí o que isso significa? Tem quanto tempo que Deus te tocou, aquele primeiro toque? Quantos anos, quanto tempo? E o que você tem mudado? Como está o seu coração desde que Deus te tocou? Como as pessoas que estão à sua volta dizem que você está? Isso é o mais importante. Seus filhos, seu marido. Porque isso aqui significa que nós somos pessoas que carregam um monte de vício. Às vezes a gente chega cheio de vícios, cheio de dificuldades. A gente gosta de mentir, de xingar. Às vezes a gente gosta de beber. Às vezes a gente gosta de assistir programas e novelas. Às vezes a gente é muito nervoso, não tem paciência, muito estressado. Aí às vezes a gente gosta de falar o que a gente pensa, machucar as pessoas. Esses vícios que a gente traz, eles precisam ser combatidos. Por isso que a gente trava uma luta dura com nós mesmos, com a nossa carne. E a nossa carne, de repente, ela fala assim, nossa, você precisa falar, responder essa pessoa. Aí fica uma luta da carne e do espírito, mas geralmente a carne vence. Você acaba falando. É igual quando chega a comadre do seu lado e fala assim, comadre, você viu aquela lá, o que ela fez? Você viu? Aí você já começa a sentir aquela emoção dentro de você, nossa, eu vi, e você viu aquela outra. Aí quando você percebe, às vezes passa o dia todo. Isso é um vício identificado dentro de você. E esse vício precisa ser combatido, porque ele é uma parte de um homem velho que está querendo voltar. Nosso coração tem muitas zonas escondidas, e essas zonas, elas foram formadas desde o ventre da mãe. Zonas de estresse, zonas de falação, zonas de palavras de maldição, que estão lá no fundo do nosso coração, querendo brotar e sair para fora. Aí quando você conhece a Deus, elas não são apagadas. Muitas das vezes elas ficam dentro do seu coração. Por isso que às vezes você está 20 anos servindo a Deus e de repente você começa, às vezes, a amaldiçoar alguém. Porque aquilo está lá dentro. E isso foi formado, às vezes, por palavras de maldição que a gente ouviu da nossa mãe e do nosso pai. Isso acontece muito, filho, você não vai ser nada. Aí palavras de xingamento que a gente ouviu dos nossos pais, ou às vezes coisas que a gente viu, que nos feriu profundamente. Essas coisas ficam marcadas e geralmente essas coisas dentro da gente, a gente tende a fazer com as outras pessoas. Eu acho isso extraordinário porque eu, quando era pequenininho, nenezinho, teve uma vez que o meu pai me chutou e eu bati assim na parede e caí. Ele deu uma bicuda como se eu fosse uma bola. E você acredita que hoje, quase 9 anos servindo a Deus, às vezes dá vontade de eu chutar o meu filho igual o meu pai fez comigo? E se não é o Espírito Santo para me ajudar e eu combater a minha carne, eu faria a mesma coisa? Eu cresci, às vezes eu vi meu pai quebrando o celular. Teve uma vez que ele estava bêbado, ele atolou o carro que a gente estava vindo para Anápolis, e ele pegou um facão e deu 2 facãozadas no carro, na minha frente. Então esses nervosismos, esse impulso nervoso do meu pai, parece que está dentro de mim. E eu preciso combater isso duramente, senão eu vou fazer a mesma coisa. E a gente acaba às vezes fazendo as mesmas coisas. Aí você olha e fala assim, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Você não entende. Por que você não consegue mudar? E eu, como um filho eleito de Deus, eu falo, Senhor, tira esse nervosismo do meu coração, que amanhã eu acordo mansinho. E eu tenho feito essa oração já há uns 9 anos e ela não tem dado resultado.
Eu queria que um milagre viesse sobre a minha vida e eu começasse a ser pacífico e mansinho, mas isso não acontece, porque Deus, Ele nos quer ver lutar, e quem tem que combater os vícios somos nós. Deus, Ele nos dá a paz, mas Ele nunca nos deixa em paz. Ele está sempre nos colocando em conflitos terríveis, porque nós somos crianças mimadas que precisam ser amadurecidas. E a gente só vai amadurecer nas lutas da nossa vida. Olha, eu vou ler uma palavra aqui daqui a pouco, aquela palavra de Isaías 43, do amor de Deus. Deixa eu abrir aqui. Ela fala assim, ó, eu vou ler só o iniciozinho aqui. E agora eis o que diz o Senhor: aquele que te criou Jacó, aquele que te formou Israel, nada temas, pois eu te resgato. Deus aqui, Ele está falando nesta palavra para um povo eleito. Fala para quem está do seu lado, o povo eleito é nós. Qual que é o tema da pregação mesmo? Eu acho que ninguém sabe. Isso, um povo eleito de Deus. Fala para quem está do seu lado aí, você é eleito ou eu deito? É eleito ou eu deito? Cutuca quem está do seu lado, eleito ou eu deito? Porque tem gente que está deitando. Quando eu olho essa palavra aqui, ó, essa palavra é muito usada para pregar o amor de Deus, mas às vezes a pessoa nem sabe o contexto dessa palavra. O contexto dessa palavra de Isaías 43 era um povo eleito que tinha sido chutado de Jerusalém e tinha ido para um lugar chamado exílio da Babilônia. Era um povo que estava padecendo terrivelmente longe do templo. Por que eu estou falando isso? Quando Deus chamou lá Abraão, veio. Abraão, vai para uma terra que eu te mostrar. Veio Abraão, Isaac, Jacó. Aí depois logo veio José, aquele José do Egito. Aí quando José do Egito morreu, o povo ficou 430 anos escravo no Egito. O povo eleito, tá? Aí depois disso, Deus levantou Moisés. Moisés tirou o povo do Egito, só que ele ficou 40 anos no deserto. Aí quando Moisés chegou que ia entrar na terra prometida, ele não entrou. Quem entra na terra prometida é Josué. Aí depois de Josué vem a época dos juízes. Vocês conhecem Sansão, Gedeão. Depois de juízes começa o tempo do reinado. O primeiro rei foi Saul. Aí depois veio Davi. Saul não tinha conseguido ainda tomar o território da terra prometida. Faltava Jerusalém, que era a parte top, era a cerejinha do bolo. Aí vem Davi e consegue. Então começa a se chamar cidade de Davi, Jerusalém. Olha que lindo. O povo de Deus, ele toda a vida, ele buscou uma terra prometida. Toda a vida, vai. E hoje não é diferente. Por que a gente deixou de buscar a terra prometida, que é Jerusalém celeste? Por que a gente deixou de sonhar com o céu, se o céu é a nossa herança de filho eleito? Nós esquecemos do céu, a gente pensa em um monte de coisa e não pensa no céu. E quem deseja o céu combate vício, quem deseja o céu começa a buscar virtude, começa a transformar. Por isso que a pessoa olha para você e fala: nossa, quem te viu, quem te vê? Como você está diferente? Então essa cidade de Jerusalém, Davi quis construir um templo. Só que ele não construiu, foi Salomão que construiu. Então numa terra prometida, foi construído um templo por Salomão. E nesse templo tinha um lugar mais santo ainda, que era o Santo dos Santos. Era um lugar santo. E deixa eu te falar, quando foi inaugurar aquele templo, gente, a nuvem de Deus, ela descia para dentro daquele lugar. Imagina a nuvem de Deus descer aqui, eu nem te enxergar mais, porque a presença de Deus está aqui. Teve um fogo que desceu do céu e consumiu o holocausto. E Deus, ele prometeu
Olha, da onde que veio aquela palavra? Foi agora, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e a minha face buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa palavra veio quando inaugurou o templo. Ou seja, quem orasse no templo, quem se ajoelhasse, Deus falava: se a praga bater, se a doença vier e vocês vierem no templo e orar, eu sararei. Se a dificuldade bater aqui, se os inimigos começarem a vir, se o gafanhoto vier, se os cavalos de guerra vier contra vocês e você vier no templo e se ajoelhar e orar, eu sararei a sua terra. Eu não sei qual que é o seu problema, mas o que o Senhor está falando aqui é profundo. Se você orar, se você entregar suas lutas, se você jejuar, fazer sacrifício, Ele sarará a sua terra, Ele sarará o Brasil. Mas aqui, no templo, quando inaugurou, que Deus deu essa promessa, só tinha um templo. Não era igual hoje, que nós temos várias igrejas, várias comunidades. Era um templo. Esse povo aqui de cabeça, esse aqui, povo de cabeça dura. Eu sei que vocês não são cabeça dura. Dessa palavra aqui, ó. Antes, olha o que aconteceu comigo, um exemplo rápido. Quando falou aqui do tempo que desce a nuvem e desce o fogo, eu quando conheci a Deus, eu estava aqui na comunidade Naiote, e a gente aqui está sempre no fogo, né? A gente está sempre abastecido, né? A gente está sempre cercado de irmãos que estão trabalhando para um fim. Então, às vezes você não consegue fazer um jejum, aí às vezes os seus irmãos fazem e você consegue se manter de pé. Então é meio que um ajudando o outro. Então é muito bonito a comunidade se reunir para orar pelo Brasil e pelas outras pessoas. Porque um sustenta o outro. E eu estava aqui no fogo, eu estava aqui doido, e de repente Deus falou assim: vai para Brasília, Diogo. Hoje vai fazer 5 anos que eu moro em Brasília. Vai fazer 5 anos já que eu estou em Brasília. Então eu saí do fogo. Eu saí aqui. Era como se eu saísse aqui do templo, desse fogo, dessa loucura, e Deus falasse: vai para Brasília, esfriamento espiritual. Eu rezei muito na época, eu passei no concurso, eu rezei e falei: Senhor, se não for para mim ir, que eu não vá. Porque quando eu conheci a Deus, eu arrumei um emprego bom na Jales Machado, em Goianésia. Aí eu rezando aqui, né, era até na época Maria do Carmo, a gente rezando, ela teve uma visão que entre eu e Goianésia, que era esse emprego que eu estava querendo ir, tinha uma cerca. Ou seja, eu não poderia pular a cerca, então eu não fui. Agora não, fala pra quem está do seu lado essa cara de sem vergonha. Você gosta de pular a cerca, né? Você tem cara que gosta de ficar pulando a cerca com Deus. Se Deus falou que tinha uma cerca, se mostrou uma cerca, eu não poderia ir. E se eu fosse, o que ia acontecer? Eu ia quebrar a cara. E quantas vezes a gente está fazendo isso? Deus fala para você: não envolve com essa pessoa. Deus fala para você: cuidado, para de falar das pessoas. Deus fala para você: para de ter inveja. E você continua e vai quebrando a cara. Não vai para esse emprego, aí você vai. Aí Deus fala: sai desse emprego, aí você não sai. É claro que vai quebrar a cara. Nós temos que aprender a ouvir a Deus. Aí logo eu passei nesse concurso e fui para Brasília. Então o que eu estava vivendo num fogo aqui, ó, libertação e cura, Deus me mandou para um frio danado lá em Brasília. Só que Ele mandou eu, minha esposa. Aí na época era só o Matias. Aí rapidinho veio o Davi e depois a Maria Clara. Então eu carregava dentro de mim aquela dificuldade com o meu pai, aquele nervosismo. Então parece que eu não tinha afinidade nenhuma com meu filho Matias, que é o mais velho de 5 anos. Parece que às vezes eu nem fazia questão, nem queria estar com ele. Olha que coisa esquisita, por causa que a gente carrega um jugo hereditário. Aí
eu tentava, eu na missa quase que diária falava: Senhor, por que eu não dou conta de amar minha esposa direito, meus filhos, o que está acontecendo comigo? Por que eu tenho essa raiva às vezes, esse nervosismo? Por que eu tenho essa dificuldade? Aí eu rezava todo dia, na missa quase todo dia, falando: Senhor, me cura, me transforma. E eu pedindo para Deus para tirar essa raiz terrível. Aí de repente veio um segundo filho, e parece que as coisas foram mudando. Eu comecei a conseguir dar abraço e beijar meus filhos. Parece que Deus ele foi atendendo, sabe? Mas parece que eu estava querendo lutar. Eu ia na missa, eu rezava, eu falava: Senhor, vamos junto, me ajuda a mudar isso. Eu não posso continuar desse jeito. Como é que uma pessoa da igreja continua bruto assim, duro nas palavras? Me ajuda a ir mudando. Aí parece que o Senhor foi atendendo e foi me ajudando. Aí hoje é uma coisa assim, a minha esposa olha, a minha sogra olha e fala: quem que é esse menino? Parece que eu não conheço. E Deus ele me mandou para um deserto. Olha o tanto que faz bem o tal do deserto. Porque a palavra de Deus fala: eu vou te enviar ao deserto e falar-te-ei ao teu coração. Um dia eu fui rezar de noite ou de madrugada lá em Brasília sozinho. Eu abri num salmo que fala assim, ó: como a corça suspira pelas águas correntes, a minha alma suspira por ti, ó meu Deus. Aí depois fala assim, ó: quando eu poderei ir ver a face de Deus? Aí eu chorei muito, sabe por quê? Porque no rodapé da minha Bíblia CNBB está escrito assim, ó: um levita que foi forçado a viver longe do templo exprime o ardente desejo e a esperança de um dia poder voltar. Olha o que o Senhor faz. Olha que lindo. O Senhor ele nos manda para um deserto, mas ele não nos abandona, porque Ele quer o nosso melhor. Então o Senhor falava no meu coração. E eu tenho uma promessa de Deus que eu vou voltar, e provavelmente é ano que vem já, porque o Senhor me pediu para estudar para outro concurso. Eu estudei de madrugada porque eu já tinha filho, estudei 1 ano e meio de madrugada, passei nesse concurso, e ano que vem eu devo estar voltando para o Goiás, porque eu decidi fazer a minha parte. Eu queria te falar, por que às vezes você não faz o que Deus pede? Você acha que para mim era fácil acordar de madrugada com filhos para poder estudar e fazer uma coisa que Deus me pediu? Eu já tinha falado várias vezes para minha esposa: eu não quero estudar mais nunca para concurso, eu odeio estudar. Mas quando Deus falou, deu essa visão para a Zaira, ela virou para mim assim: Deus está mandando você estudar, e estudar de noite. Aí eu falei: isso está de brincadeira. Mas então tá, já que Deus falou. Não tinha previsão para concurso, eu estudei 1 ano e meio, o concurso abriu, eu consegui passar. Então nós temos que aprender a fazer isso. E sobre os meus filhos, hoje, quando eu vou trabalhar, os 3 vêm me abraçar. Antes eles não faziam isso. Eles me abraçam, me dão um beijo. O Davi, ele fala assim: benção, aí eu dou benção. Aí ele fala abraço, aí eu dou abraço. Aí ele fala beijo, aí ele me dá beijo. Aí eu saio, quando eu vou trabalhar, às vezes eles vão lá para a sacada e ficam dando tchau. Você não está entendendo, eu não vivi isso na minha vida. Eu não vivi essas coisas. Aí eu começo a enxergar a mudança que Deus tem feito nesse filho eleito, porque eu decidi lutar também. Deus não faz milagre, a gente pede milagre de mão, a gente pede as coisas fáceis para Deus. É luta, meu irmão, é luta. Deus quer ver você lutar. Aí quando eu chego, meus filhos, eu abraço eles, a gente rola no chão, eu vou jogar bola com meu filho. É uma coisa extraordinária que eu não vivi. E olha que lindo, eu consegui quebrar isso daqui para trás com a ajuda de Deus e transformar em bênção daqui para frente. Ah, meu filho eleito, minha filha eleita, se tem algo que Deus quer de você, é isso. É quebrar as maldições que você carrega, as dores, as feridas escondidas no seu coração. Quebrar e quebrando, você mira e vai combatendo o seu vício. Aí de repente Deus vai começar a te dar graça e você começa a transformar em bênção. E uma coisa que você nunca conseguiu fazer, você começa a conseguir fazer. É isso que o Senhor quer fazer com a gente. Então foi isso que Deus fez comigo, e Ele tem mexido muito em mim. Aí agora eu vou continuar lendo a palavra de Isaías 43, ó. Se tiver de atravessar a água,
estarei contigo. Por que o Senhor falou aqui de água? Propositalmente, o autor colocou isso. Por quê? Porque esse povo que estava sofrendo, esse povo eleito, hein? Nós estamos falando de um povo eleito, o povo eleito sofre. Esse povo eleito que estava lá no exílio da Babilônia, alguns tinham até esquecido de Deus. Então aqui o Senhor falava, se eu tiver que atravessar a água, por quê? Para eles lembrar que Deus abriu o mar vermelho para eles passarem. Aí se você continuar aqui, ó, os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te vais queimar, e a chama não te consumirá. Fogo, por que fogo? Porque quando o povo estava no deserto, Deus mandava uma nuvem de fogo para aquecer eles durante a noite e iluminar. Então tudo que está escrito aqui era para Deus lembrar do amor dele. Aquele povo, porque olha isso, eles estavam na Babilônia. Jerusalém tinha sido destruída. O templo, o único lugar onde Deus falou que se você fosse orar, Deus ia atender o seu pedido, foi destruído. Aquele povo estava acabado, estava arrebentado, aquele povo eleito. Aí eles são deportados para a Babilônia. Lá na Babilônia, eles choravam. Só tem um problema. Tinha 3 tipos lá de povo eleito. Eu quero saber qual que você faz parte. O povo eleito que rapidamente se acostumou com a Babilônia, começou a gostar do mundão. Era a maioria, eu acho, sabia? O povo que começou a gostar dos costumes pagãos, começou a adorar deuses pagãos, começou a gostar daquela bagunça. Esse era o primeiro. O segundo era do povo que perdeu a esperança de um dia poder voltar. E o terceiro são os que não abandonaram a fé. Eu acho que eram poucos. São os que tinham o desejo dentro deles que um dia iria voltar. E esse pouco que não abandonavam, esse povo eleito, eles ficavam na beira do rio Cobar lá da Babilônia chorando. Choraram anos. Inclusive Ezequiel era um dos que choravam na beira do rio Cobar lá na Babilônia. Inclusive Ezequiel, quando recebeu aquela visão dos ossos ressequidos, ele estava lá na Babilônia. Ele viu aquele vale, porque é feio demais, é miséria. E ele viu aquele tanto de osso, era o povo eleito. E o Brasil hoje está desse jeito, é um bando de osso espalhado. A igreja, ela está passando por crises. E às vezes o povo dentro da igreja só fica brigando, são ossos separados. Ezequiel lá na Babilônia, ele teve essa visão. Aí Deus começou a falar para você, fala para os ossos se juntarem, aí começou a aparecer músculo. Vocês conhecem a história. E depois eles ficaram de pé, tamanho exército. Aquilo ali já era uma visão do que Deus ia fazer com aquele povo lá, que estavam lá na Babilônia. Aí aqui vai continuar falando assim, pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel teu Salvador. Dou o Egito teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação, porque és precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Você tem dúvida? Eu não sei qual dificuldade você tem passado, qual dúvida estava no seu coração, quais suas lutas, se você estava se sentindo abandonado também, mas isso o Senhor está falando para nós hoje, que nós somos filhos eleitos e amados, que mesmo a gente estando na Babilônia, mesmo a gente estando num país que às vezes está cheio de impureza, cheio de dificuldade, liberando droga, querendo liberar aborto, que é um dos piores pecados que existe. A gente está no meio de uma Babilônia, o Senhor diz que Ele não nos desampara, mas você não pode desistir. Para de querer olhar para trás, para de querer voltar para o Egito, porque o Senhor fala que Ele está contigo. És precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Então vamos mirar no céu, meus irmãos.
Vamos entender o que o Senhor quer para nós hoje? Vamos deixar o Senhor acender esse fogo dentro da gente de novo? A gente entendeu o chamado? Essa palavra aqui, ó, o povo estava lá. Aí Deus ele ia falando, eu te amo, não desista. E o povo chorando lá na Babilônia, chorando. De repente, logo Deus levantou um homem chamado Neemias. Neemias, ele estava um dia lá no palácio. É interessante que ele era um homem virtuoso. E a gente leu aqui agora de virtudes. Neemias era um homem virtuoso, mas ele trabalhava para um rei da época do exílio. Era um rei Artaxerxes. Ele era copeiro. E ele era um homem virtuoso, sim, por quê? Porque ele era copeiro de um rei. E o copeiro, ele tinha que ser de muita confiança, porque muitos reis foram mortos com veneno. Tá entendendo? Aí um dia chegou o irmão Anani lá, em Neemias, e Neemias perguntou para ele como é que estava Jerusalém. Aí Anani falou para ele que estava em ruínas, e o povo estava numa miséria terrível, os que ainda restavam. Aquele homem chamado Neemias chorou bastante, a dor que ele sentiu no coração dele pelos seus irmãos. Às vezes a gente deveria sentir uma dor também pela situação do país, pelo próximo, igual a gente falou mais cedo. Quando a gente vê alguém com dificuldade, alguém caindo, a gente sente dor no coração. Só que aí esse homem foi fazer o quê? Ele jejuou, orou, e ele foi reconstruir Jerusalém. Aí ele vai com um grupo de pessoas. Chega lá em Jerusalém, ele anda lá, ele passa 3 dias olhando os escombros, chorando, triste, as ruínas, as brechas. Um lugar antes que era maravilhoso, esplêndido, que o povo vinha todo mundo adorar a Deus no templo, destruído, os sonhos acabados. Só que agora ele vai, esse homem eleito de Deus. Queria que você batesse no seu peito e falava, eu sou Neemias agora. Esse homem chamado Neemias, ele tinha uma virtude chamada coragem, perseverança. Ele começou com os trabalhadores a erguer as muralhas. Era algo assim que todo mundo olhava e falava, isso é impossível. Imagina o tamanho das muralhas. Todo mundo olhava, isso é impossível. E começaram a zombar e caçoar dele. Você acha que você vai conseguir construir essas muralhas? Nunca que você vai conseguir. E eles riam da cara de Neemias, riam dos sonhos dele, dos planos dele. Só que Neemias era audaz. Ele estava com Deus. Ele falava assim, Deus é comigo. Aí ele começou a construir. Aí os inimigos tentaram derrubar toda hora. Os inimigos vinham. Quantas vezes é assim na nossa vida? Quantas vezes nós temos áreas despedaçadas dentro de nós? Por isso que às vezes a gente não consegue fechar as brechas. Às vezes o nosso coração está assim. Ele está em ruínas. Por causa do passado, por causa de situações que a gente viveu. E o Senhor hoje Ele quer tocar você, para você começar a fechar as brechas dentro do seu coração. Construir de volta esses muros que te protegem do inimigo, porque às vezes o inimigo tem te assaltado, tem te rodado em volta de você e tem te acertado. Frequentemente ele tem te atacado, porque tem brechas no muro. Mas hoje o Senhor te levanta como Neemias, que vai fechar essas brechas. Hoje o Senhor está te erguendo para você tomar uma decisão. Eu estou com Deus, e você não pode dar ouvido para o inimigo. Ele vai ficar zoando de você, você não consegue, isso é mentira, isso não vai dar certo. Gente, era impossível ele construir aquele muro, ele construiu em 50 e poucos dias. E ele falou, Deus estava comigo, isso é um milagre. Aí ele foi construindo. Aí de repente ele percebeu que o inimigo ia atacar pelas brechas. Aí sabe o que ele fez? Eles não podiam parar, eles trabalhavam dia e noite. Aí a palavra de Deus ali em Neemias, ela fala para mim que eles trabalhavam, imagina, hein? Com a ferramenta numa mão, imagina, seu João, uma ferramenta numa mão e a espada na outra. Imagina o senhor lá,
uma ferramenta e uma espada. Aí eles ficavam desse jeito. Imagina que eu capinando ali no cantinho, com a espada na mão e capinando e olhando e vigiando. Porque eu tinha que estar alerta como um sentinela. Porque o inimigo ele ia vir querer pela brecha atrapalhar a construção. Só que aí eu tinha que ficar lá na brecha, ou porque eu não podia parar de trabalhar, eu trabalhava e ficava vigiando com a espada. Às vezes você está querendo ficar só na oração, ou às vezes você está querendo ficar só no serviço. Aí Deus está falando para a gente que a gente tem que encontrar o equilíbrio entre a oração e o serviço. Nós temos que achar esse equilíbrio, porque se a gente achar esse equilíbrio, meu irmão, aí a espada de um lado, ferramenta do outro, aí você vai fechando as brechas e combatendo o inimigo, não tem ninguém que vai entrar. Quando o inimigo percebeu que eles tinham fechado as brechas, ele ficou irado, mas ele não conseguia fazer mais nada. Então ele percebeu, eles conseguiram construir, fechar as brechas, e aí o inimigo já não podia mais entrar. Então foi aí que o povo poderia voltar. E o povo começou a voltar feliz da vida para Jerusalém. Você, como filho eleito, se você começar a fechar primeiro as brechas que tem dentro do seu coração, quantas brechas, né? A gente deixa. A falta do perdão, ela é uma das principais brechas que tem. Às vezes uma intriguinha que o inimigo arruma assim, aí a gente acaba arrumando uma intriga, uma briga, aquele negócio fica no coração, aí a gente deixa pra lá. Isso é uma brecha que ele entra. E quanto mais o tempo passa, maior é a brecha. Então quando vem o perdão, essa brecha é fechada. Aí isso é muito bonito, porque o Senhor ele nos ensina. E a gente começa a olhar pra dentro da gente. Quando Deus me tocou, eu saí pedindo perdão pra todo mundo. Parece que é a primeira coisa. Aí eu saí pedindo perdão pra ex-namorada. Eu saí pedindo perdão. Eu pedi perdão pra minha mãe, para as minhas irmãs. Um dia eu tive que pedir perdão pro meu pai. Foi muito bonito. Eu cheguei no meu pai: pai, eu quero te perdoar. Eu quero te perdoar porque o senhor era muito bruto. O senhor bebia demais. Porque o senhor não me dava amor, não falava eu te amo, não me dava abraço. Aí eu quero te perdoar. Eu chorei pra caramba. Eu comecei a falar com ele chorando. E ele também. Eu vi aquele homem chorando tanto naquele dia. Aí eu fui falando, eu queria pegar na sua barba quando eu era criança, o senhor não deixava. Eu não tinha atenção do senhor, o senhor nunca me deu conselho. Eu abracei meu pai naquela hora ali, a brecha foi fechada de uma vez. O inimigo foi derrotado. Meu pai, ele abraçou, meu pai olhou para mim chorando e falou: filho, eu nunca recebi um abraço e um beijo desse na minha vida. Aí eu pude dar um abraço, um beijo e olhar nos olhos do meu pai, e aquilo ali foi profundo, aquele perdão. Depois disso as coisas elas foram melhorando. Então um filho eleito de Deus, ele precisa ouvir o que Deus pede, porque Deus ele está querendo reunir um povo. E às vezes o Senhor começa a nos reunir na nossa casa. Deus me levou também para uma empresa quebrada do meu pai, que estava quebrada. Aí meu pai recebeu uma libertação profunda. E essa empresa quebrada, ela começou um milagre. Eu fui lá trabalhar com ele e ela começou a ressuscitar. Aí hoje está lá, meu pai trabalha com a minha mãe, minha sogra trabalha comigo, trabalha lá para mim. Então Deus ele uniu através do perdão que começou de uma decisão que eu tomei. E de eu querer fazer a vontade de Deus, porque eu queria ir lá para outro emprego, lembra? Só que aí eu fui trabalhar com meu pai. Então olha o tanto que é importante a gente querer fazer a vontade de Deus. Às vezes, por exemplo, eu não gostava de lavar vasilha, né? E eu preciso ajudar a minha esposa, 3 filhos, né? Então eu não gostava. Um dia eu falei: Senhor, eu queria começar a gostar de lavar vasilha. Eu tô achando que esse negócio é uma brecha, eu vou fechar essa brecha. Aí eu falei: Senhor, me ajuda então a gostar de lavar vasilha, ué. Aí de repente um dia, eu tava lá na minha sogra, hein. Aí de repente eu tô lá, lavando vasilha pra minha sogra. Hoje eu lavo vasilha pra minha sogra. Eu comecei a gostar de lavar vasilha, eu lavo vasilha lá em casa quase todo dia. Então, olha que engraçado, né? Às vezes a gente fala assim: não,
eu não gosto disso não, eu não quero saber disso não. Vai lá pra casa. Aí Deus começa, não, por que você não tenta mudar então, né? Por que você não vai mudando? Porque às vezes é nas coisas pequenas que o Senhor vai nos transformando. Olha pra você ver, um tempo atrás agora, eu sou mais seco, né? Meu temperamento é mais secão. Então eu não sou aquele negócio pegajoso. E minha esposa ela queria que eu fosse pegajoso, assim. Mas eu não sou, eu sou secão mesmo, eu sou mais assim. Aí um tempo atrás o Senhor tocou no meu coração. Você vai comemorar o seu casamento todo mês, dia 8, porque eu casei dia 8 de julho. Aí já tem quase um ano, eu comecei a comemorar meu casamento todo dia 8 de todos os meses. Quando chega o dia 8, aí os meninos vão dormir, aí eu peço um melhoradinho, um coco bambu lá, um negócio melhorado, pra gente comemorar. Aí é muito bonito, teve um dia que eu e ela viu até a homilia do nosso casamento nesse dia. Então isso, eu nunca passou pela minha cabeça uma coisa dessa. Deus tocou meu coração e eu comecei a fazer. E olha que lindo, o Senhor coloca propósitos na nossa vida, que se a gente decidir a fazer, a gente consegue tornar um pouquinho melhor, porque a gente é ruim. Aí devagarzinho você começa a se tornar uma pessoa melhor. Então se você continua a mesma pessoa, cabeça dura, problemático, falando mal dos outros, já tem 20 anos, é porque você precisa de entender o que é ser filho eleito e amado de Deus. Porque eu garanto, se você começar a mirar no céu, meu irmão, se você começar a olhar para o céu e falar, é o meu lugar, eu preciso chegar no céu, você vai começar a ver os seus defeitos. Aí você vai começar a combater seus defeitos. Aí você vai ver a área que você mais peca. Aí você vai falar, vai começar a lutar, é de porrada mesmo. Você começa a lutar de porrada com você mesmo. Aí você começa a combater devagarzinho, devagarzinho. Então é isso que o Senhor queria falar para nós hoje. Pode fechar seus olhos um pouquinho? E vai pensando. Eu tenho certeza que o Senhor falou pontos principais no seu coração. Talvez coisas que você queria ouvir. Talvez coisas que você estava lá no fundo do seu coração, foi confirmado, é porque era Deus querendo falar com você. E você conseguiu receber essa palavra. É uma palavra que aquece o seu coração. É uma palavra que te faz pegar fogo de novo. Que te faz entender que você não está sozinho. Imagina, às vezes nós estamos na Babilônia, às vezes nós estamos no deserto. Aí o Senhor te levanta, não. Para de chorar na beira do rio Cobar. Eu quero que você seja profeta. Eu quero que você seja Neemias. É o que o Senhor pede. Ser alguém eleito, imagina, escolhido para ser Neemias. Porque a partir do momento que você começar a fechar suas brechas, muitas pessoas poderão vir através de você para a igreja. Porque se você fechar as brechas, os muros de Jerusalém, as pessoas, os filhos de Deus poderão voltar através de você. Fecha as brechas, filho. Deseja isso, pede ajuda para Deus. Deixa Ele mexer com você hoje no seu coração, no mais profundo. Entrega as suas lutas. Deixa Ele mexer nas áreas que você nunca mexeu. Muitas vezes a gente guarda no fundo do nosso coração as áreas que a gente não quer que Deus mexe. As feridas que doem, a gente deixa escondido debaixo do tapete. Hoje o Senhor, Ele quer tudo de você, porque se você der o tudo para Ele, Ele vai providenciar o tudo para você, o que você precisa. Para de querer só as suas vontades e começa a tentar entender quais são as vontades de Deus. Olha o que Ele quer para você é tão grande. Olha Neemias, o que o Senhor quer para você é isso. O que Ele quer para você é muito grande. Ele só quer o seu sim, a sua coragem. Então vai ouvindo essa música e já vai falando com Deus. Vai brigando com Deus aí, chacoalhando. Eu não entendo Deus assim. Como te amo muito, eu não mereço isso não. O que Ele me
para confundir os nossos, lavou meu nome em suas mãos. Para conduzir os nossos, cantou meu nome em suas mãos. Deus, você me levantou do chão, enquanto a multidão jogava terra. O Senhor está levantando pessoas aqui hoje. Vai ouvindo essa música, vai. O Senhor falando no seu coração. Nesse amor eu não esqueço. Eu não entendo Deus assim. Olha o quanto Deus te ama, filho. Você é eleito e eleita de Deus. Para com esse sentimento no seu coração de abandono. Manda essa tristeza embora. Olha o que o Senhor te fala. Seu nome está nas mãos dele. Não entendo Deus assim. Como de amor comigo, eu não mereço e sou fraco. Ele me escolheu para conduzir os postos, gravou meu nome em suas mãos. Deus, você me levantou do chão, enquanto a multidão jogava terra. Deus, você me perdoou, e nesse amor eu não esqueço. Vai falando no seu coração, repreendendo as palavras de maldição sobre a sua vida. Vai repreendendo e fala: Senhor, eu renuncio a essas palavras que às vezes formaram até o meu caráter. As coisas que eu vi do passado, que às vezes formaram a pessoa que eu sou hoje. Talvez, filho e filha, o seu comportamento de hoje é resultado de traumas, de feridas, do que você viu e ouviu no passado e falou, porque às vezes também você amaldiçoou muitas pessoas. Então vai renunciando isso e falando: Senhor, eu quero ser esse filho amado e eleito, eu quero o céu, Senhor. Tira da minha vida essas palavras, essas maldições. Vai curando as feridas do meu coração, Senhor, que tem me atrapalhado tanto andar no teu caminho. Não é normal, filho. Pede para Jesus nesse momento: Senhor, eu quero me sentir eleito, Senhor. Às vezes por causa do seu pai e da sua mãe, que era muito bruto com você, hoje você reflete em Deus. Você não consegue sentir o amor de Deus, porque você não sentiu em casa. Então fala: Jesus, deixa eu sentir esse amor teu, Senhor. Deixa o Senhor curar as suas lutas, curar essas feridas que vêm do seu pai e da sua mãe, que parece que você não consegue vencê-las. Quantas vezes você tem caído na mesma coisa, filho? Quantas vezes? Pede ajuda para Deus para você lutar, para você cair menos, até parar de cair, porque não é normal. Deixa o Senhor te abalar hoje, chacoalhar seu coração, filho. É um amor tão grande. Sim,
esse amor de Deus nesse lugar. Esse amor grande, profundo, gigante de Deus. O Senhor já está nos queimando com o amor dele. É inexplicável quantas vezes a gente fere Jesus e Ele ainda fala isso pra gente. Quantas vezes a gente tem ferido o coração dele e Ele ainda fala desse jeito. É um amor tão grande, um amor inexplicável. Como explicar esse amor? Oh, meu Deus! Que amor é esse, Senhor? Capaz de amar Alguém como eu, Senhor. Como é que pode? Canta de novo, canta de novo. Como explicar esse amor? Que amor é esse, Senhor? Pode ir cantando, vai cantando, todo mundo. Vai chamar alguém como ele. Vamos cantar mais alto, é todo mundo. Como explicar esse amor? Eita Deus! Que amor é esse? Como que pode? Vai chamar alguém como ele. De novo, de novo, de novo. Como explicar esse amor? Que amor é esse, Senhor? Vai chamar alguém como ele. Como explicar esse amor? Que amor é esse, Senhor? Vai chamar alguém como ele. Como explicar esse amor? Que amor é esse, Senhor? Vai chamar alguém como ele. Pode ir falando com Deus, pode ficar com os olhos fechados, a gente já vai finalizar cantando uma última música. Aproveita esse momento de amor com Deus. É quase que um momento à luz de velas, uma mesa onde que você está sentado, aí nessa mesa tem ali, ó, tem um pano em cima muito bonito, tem umas rosas, e você está sentado e Jesus está na sua frente à luz de velas. Sinta o amor dele por você. É como se ele olhasse nos seus olhos. É como se ele falasse: você é o meu filho, sim, amado, minha filha amada. Talvez você nunca ouviu isso. E Jesus hoje te fala: você é. Vamos